39. Respiração dos Cavaleiros. Capítulo 321. Rei do Século. 3. Autor: Tian Li. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Kanye não perdeu tempo. Imediatamente ordenou que os 4 aprendizes de mago sob seu comando atacassem Levi. Dos 4 aprendizes de mago, 2 eram aprendizes de mago de nível avançado e os outros 2 eram aprendizes de mago de nível intermediário. Todos eram da facção ardente. Começaram o ataque atirando 4 pequenas bolas de fogo em Levi. O ataque pareceu bastante intimidador. Levi brandiu sua varinha de víbora e usou a armadura de ossos de morto-vivo para proteger seu corpo enquanto se movia. A velocidade de uma fera de sangue de nível 10 lhe permitia superar em muito a velocidade de magos que não se aprimoravam com magias. Ele desviou das bolas de fogo uma após a outra. Ele atacou um dos magos aprendizes de nível médio com uma chama da alma. Como Levi queria fingir ser um membro da nave morta-viva, ele teve que interpretar o papel minuciosamente. Mesmo quando os investigadores do Conselho de Magos Pamplanares viessem aqui no futuro, eles rotulariam Levi como um membro da nave morta-viva com base nos vestígios restantes de seus feitiços. Enquanto ele escapava do ataque, Levi murmurou algo. Ultimamente, Levi vinha cultivando o raio definhante até o nível máximo 4, e agora era muito mais potente que sua flecha de água. Seu raio definhante brilhava com uma luz cinza enquanto disparava em direção a Kanye, que estava deitado no tapete. Kanye zombou. Ele acenou com sua varinha mágica, e uma barreira de chamas se formou ao seu redor, bloqueando o raio definhante. Como ousa? Você ousa atacar um mago oficial? Parece que você tem muita confiança em quem o apoia. Kanye rapidamente entoou um cântico e lançou um feitiço enquanto brandia sua varinha. Feitiço do primeiro anel, técnica da bola de fogo. Uma bola de fogo com 2 metros de diâmetro voou em direção a Levi. Vendo isso, Levi imediatamente ordenou que os Rock Trolls e o Grengost Carter, que estavam escondidos ao lado, saíssem junto com o Eustrongman, sua criatura invocada. Assim que Grengost Carter apareceu com Eustrongman, a expressão de Kanye mudou. Kanye repreendeu: Carter Fantasma Verde, por que vocês, do navio dos mortos-vivos, atacaram meu filho? Vocês intimidam os fracos. Que vergonha da sua parte. Pituei. O Carter Fantasma Verde, naturalmente, não respondeu. Kanye, o mestre do jogo de fogo, percebeu que o rosto do Fantasma Verde Carter estava rígido. Não havia nenhum traço de aura humana nele. Era evidente que ele estava morto. Kanye percebeu o que tinha acontecido imediatamente. Ele exclamou: Você realmente matou o Fantasma Verde Carter? Como isso é possível? Nem eu consegui vencê-lo. Kanye, o mestre do jogo de fogo, sabia o quão forte o Fantasma Verde Carter era. Isso porque ele já havia lutado contra o último. No final, este venceu por uma pequena margem, e Kanye escapou da morte. Portanto, quando Kanye viu Grengost Carter, ele inconscientemente quis fugir. Kanye percebeu que a verdadeira força da pessoa à sua frente, que parecia um aprendiz de mago de nível médio, estava muito além de sua imaginação. Kanye se perguntou se Levi era um mago do segundo círculo que estava deliberadamente escondendo sua força e se fazendo de bobo para tirar vantagem dele. Se Levi pudesse matar o Fantasma Verde Carter e transformá-lo em um fantoche, Kanye especulou que ele também poderia ser morto se continuasse a lutar. Pensando nisso, Kanye, que tinha acabado de começar a lutar e não havia se aquecido, começou a recuar. Ele achou que seria mais apropriado apresentar uma queixa ao Tribunal dos Magos. Era mais seguro deixar que seus membros tomassem medidas contra Levi do que fazê-lo ele mesmo. Assim que os Trolls das Rochas apareceram, eles rapidamente destruíram as defesas e os corpos dos poucos aprendizes de mago. O Troll de Pedra Macho, de 6 metros de altura, era especialmente forte. Os truques dos aprendizes de mago não conseguiam romper sua defesa. Seus ataques os eliminavam instantaneamente. Depois de matar os aprendizes de mago, os Rock Trolls, Grengold Carter e Eustrongman avançaram em direção a Kanye, o mestre do jogo de fogo, que estava prestes a escapar. Kanye planejava voar para longe em seu tapete. Um homem sábio sabia como se adaptar às circunstâncias. Ele estava escapando com todas as suas forças. Não queria mais vingar o filho. Como a vida do filho poderia ser mais importante que a sua? Levi não o deixaria escapar. O Fantasma Verde Carter usou a chuva de fogo do inferno, um poderoso feitiço do primeiro anel, para bloquear as rotas de fuga de Kanye. Infelizmente, a força dos Trolls das Rochas foi significativamente reduzida no mar.
Eles não conseguiram lançar muitos de seus feitiços. Se estivessem em terra, os trouxas das rochas seriam suficientes para fazer Kanye sofrer. Levi cantou em voz baixa, e as runas mágicas no anel do espírito do vento começaram a brilhar intensamente. Uma brisa fresca soprou sobre Levi, protegendo-o. Ele seguiu o vento e correu atrás de Kanye. A velocidade do tapete voador de Kanye não se comparava à do anel do espírito do vento de Levi. Por isso, Levi o alcançou rapidamente. Levi segurava o tridente de Poseidon na mão. Bateu as asas de sangue e lançou o tridente de dentro da proteção do abrigo dos espíritos do vento. O tridente disparou em direção a Kanye. Kanye sabia que tinha que enfrentar o ataque de frente, então não fugiu. O tapete o protegia. As runas mágicas nele tremeluziam, bloqueando o tridente de Levi. Enquanto isso, Kanye terminou de lançar um feitiço enquanto estava protegido pelo tapete. O tapete se abriu e uma enorme bola de fogo com 3 metros de diâmetro se formou de repente e foi disparada em direção a Levi. Feitiço do primeiro anel, técnica da grande bola de fogo. Esse era o triunfo da facção ardente. Levi comentou: você e seu filho são mesmo da mesma família. Todos vocês gostam de usar a técnica da grande bola de fogo para atacar pessoas. Ele ativou decisivamente o cerco de demônios gigantes, o feitiço do primeiro anel do anel da lula gigante. Uma densa energia elemental da água se acumulou ao redor do corpo de Levi. 8 tentáculos transparentes de água com ventosas o envolveram firmemente. Ao mesmo tempo, escamas negras apareceram sob o manto de Levi. Embora Levi achasse que suas escamas negras de estado sólido e seu corpo de chamas seriam capazes de suportar o impacto daquela grande bola de fogo, ele sempre preferiu jogar pelo seguro. Portanto, não hesitou em usar o cerco de demônios gigantes. A grande bola de fogo explodiu ao redor de Levi, e inúmeras chamas o envolveram. Vapor branco subia da superfície do mar como se um pequeno sol tivesse nascido do mar. A expressão de Kanye ficou fria. O bracelete em sua mão direita se iluminou e runas mágicas piscaram. Kanye estava entoando um novo feitiço. Diante de um inimigo tão forte, ele precisava se esforçar ao máximo. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 322, Rei do Século 4. Esta pulseira também era uma ferramenta de mago. Ela podia atrair e reunir automaticamente energia elemental de fogo ao redor do conjurador, aumentando o poder dos feitiços da facção ardente. Havia também feitiços de solidificação na pulseira. Kanye havia pedido especialmente a um artesão que a personalizasse para se adaptar ao ambiente do mar sem fim. Afinal, no reino da nuvem azul, a energia elemental do fogo era muito inferior à do reino carmesim, onde ele nasceu. Uma cobra de fogo enrolou-se em Kanye antes de voar em direção à bola de fogo. Feitiço do primeiro anel, dança da serpente de fogo. Kanye sempre foi uma pessoa estável e nunca subestimava seus oponentes. Essa foi a razão pela qual ele conseguiu se sair bem no território da escola de pensamento do oceano. Em meio às chamas da explosão, o feitiço defensivo mais potente de Levi, cerco de demônios gigantes, foi destruído pela grande bola de fogo. O cerco de demônios gigantes tinha uma defesa de nível B, não conseguia resistir ao ataque de uma bola de fogo de nível A. As chamas restantes se espalharam pelo corpo de Levi. Levi imediatamente ativou o braço de gelo, o corpo de chamas e a escama negra simultaneamente. Mesmo com a resistência ao fogo do corpo de chamas de Levi, ele conseguia sentir alta temperatura queimando-o. Ele cuspiu um bocado de chamas vermelhas como se estivesse arrotando. Kanye olhou para Levi como se tivesse visto um fantasma. Ele olhou para Levi de escamas negras banhado em chamas e disse friamente: você é um homem lagarto? Ou você é um cavaleiro lendário? Quem exatamente é você? Kanye murmurou: eu não acredito. Um cavaleiro lendário resistiu ao meu grande técnica da bola de fogo e dança da serpente de fogo? Isso é impossível. Como um mago poderoso e ativo, Kanye naturalmente desprezava os cavaleiros. Ele desprezava até mesmo os raros cavaleiros lendários. Mesmo sem nunca ter conhecido um pessoalmente, ainda os via com desprezo. Na opinião dele, um cavaleiro lendário poderia lutar contra um mago do primeiro círculo comum até empatar, mas o primeiro definitivamente não era páreo para ele. Ele era um mago veterano. Ele era Kanye, o mestre do jogo de fogo. Levi não respondeu à pergunta de Kanye. Ao cair no mar, seu corpo ficou coberto de chamas e fumaça preta. O rosto de Kanye estava sombrio enquanto ele olhava para baixo com uma expressão severa. Ele estava pronto para lançar um novo feitiço para desferir o golpe final em Levi. Kanye concluiu que,
Se essa era a extensão da habilidade de Levi, este último realmente não era páreo para ele. Afinal, ele ainda tinha um trunfo na manga. Pelo visto, a morte do fantasma verde Carter foi obra de outra pessoa. De repente, um redemoinho se formou no mar, e uma criatura colossal saltou dele. Uma coluna de água aterrorizante disparou ao mesmo tempo e atacou Kanye instantaneamente. Sopro do Rei Dragão. Leviatã apareceu do nada. Kanye foi atingido pelo ataque repentino do sopro do Rei Dragão. As runas mágicas em seu manto brilharam, bloqueando por pouco o ataque. Uma figura empunhando um tridente estava em cima da cabeça do Rei Dragão Baleia. Atrás dele, um espírito maligno com 3 cabeças e 6 braços, segurando 9 espadas, apareceu. Levi usou a água do mar para suprimir o feitiço de fogo. Com a ajuda do impulso de Leviatã, ele avançou em um instante. As 9 espadas de seu espírito maligno se moveram, e seu tridente rasgou ar. Dragões de gelo e fogo espiralaram em torno de seu tridente. Era uma visão de se ver. Morra. Levi estava se preparando para esse ataque há muito tempo. Kanye gritou, não. Você vai morrer. Com este ataque, não importa qual cavaleiro lendário você seja, você definitivamente perecerá. Kanye jogou toda a cautela ao vento. Bolas de fogo surgiram uma após a outra enquanto a energia elemental do fogo se acumulava ao seu redor. Um total de 5 grandes bolas de fogo apareceram na frente de Kanye. Feitiço do segundo anel, técnica das bolas de fogo. Este foi o ataque mais forte de Kanye, consistindo em 5 grandes bolas de fogo. Levi não conseguiu evitar as grandes bolas de fogo que cobriam o céu enquanto elas caíam. Ele sentiu uma onda de calor intenso vindo em sua direção. Os 4 Rocktrolls e o Eulstrongman invocados pelo Grengost Carter avançaram. Eles suportaram a maior parte do dano das 5 bolas de fogo para Levi. Os pequenos Rocktrolls foram queimados até virarem carvão nas chamas e caíram no mar. Até o casal Rocktroll ficou gravemente ferido e caiu no mar. O recém-invocado Homem Forte do Inferno de Grengost Carter pereceu novamente. A reputação de Grengost Carter no inferno havia caído novamente. Levi utilizou os mortos-vivos como escudos de carne. Escamas negras envolveram seu corpo enquanto ele era envolto em chamas. O braço de gelo protegeu seu corpo. Ele ativou os pés de avestruz para saltar do chão. Confiando no azura das 9 espadas, Levi rompeu o tremor das chamas e abriu caminho através do fogo. Com seu tridente na mão, Levi liberou o golpe da cruz dourada para perfurar o tapete protegendo Kanye. A expressão de Kanye mudou drasticamente. O tapete flamejante era sua ferramenta de mago mais poderosa. Servia como meio de voo e defesa. Nem mesmo um feitiço do primeiro anel causaria um arranhão nele. Kanye pensou, será que um mero cavaleiro lendário conseguiria romper minha defesa? Que tipo de habilidade é essa? Droga. Os ataques dele não se parecem em nada com os de um cavaleiro. O tridente de Poseidon era indestrutível e feito inteiramente de ouro luminescente. Levi não estava preocupado em danificá-lo. Rasgar. Um corte apareceu no carpete. Kanye foi firme a vida toda, mas baixou a guarda ao encarar Levi. Atrás de Levi, o azura das 9 espadas cortou o vazio com 9 espadas. Rachadura. Os feitiços defensivos que Kanye havia lançado anteriormente quebraram um por um, liberando explosão após explosão de luz. Kanye valorizava a estabilidade tanto quanto Levi. Ele também havia acumulado uma variedade de feitiços defensivos em seu corpo. No entanto, ele perderia quando Levi chegasse perto dele. Sangue de lótus vermelho, exploda. Onde estava o coração de Levi, a semente de lótus vermelho irrompeu como lava de um vulcão. Ela abriu sua boca sangrenta, e sangue de lótus vermelho ardente fluiu para os membros e ossos de Levi. Todo o corpo de Levi ficou vermelho, e seus vasos sanguíneos se transformaram em passagens de lava. O corpo de Levi era como um vulcão ativo em erupção. Ele se banhou nas chamas e sua força aumentou. Seus atributos dispararam. Esta era uma combinação da forma das 9 espadas e da forma do lótus vermelho. Levi só havia usado a forma das 9 espadas para lidar com o fantasma verde Carter. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 323, Rei do Século. Ciclos 9 espadas longas de gás negro empunhadas pelo espírito maligno Azura, de 3 cabeças e 6 braços, transformaram-se em espadas longas flamejantes. As chamas furiosas do lótus vermelho queimaram tudo em seu caminho. Avanço. Levi atacou com o tridente de Poseidon, liberando uma luz ofuscante. As 9 espadas brandiam chamas de lótus vermelhas.
O espírito maligno Azura das 9 espadas destruiu completamente os feitiços defensivos de Kami. O tridente Poseidon de Levi perfurou o coração de Kami, esmagando-o e criando um buraco enorme em seu corpo. O sangue do mestre do jogo de fogo espirrou na superfície do mar. Levi rapidamente saqueou os pertences de Kami enquanto os escorpiões santos devoravam a alma de Kami. Ele então embalsamou o corpo de Kami e o enterrou na ilha. Levi não se atreveu a levar consigo o cadáver de um membro do Conselho de Magos Pamplanares. Se o Conselho dos Magos Pamplanes plantasse uma marca de rastreamento semelhante à do filho de Kami no corpo de Kami, então Levi estaria cortejando a morte se carregasse o cadáver com ele. Depois do encontro com Kami, Levi aprendeu a ser ainda mais cauteloso. Havia muitos feitiços estranhos neste mundo. Ele não devia ser descuidado. Ele planejou revisitar esta ilha depois de algum tempo. Se o corpo de Kami não tivesse sido levado até então, isso significava que o Pamplano e o Conselho dos Magos não investigou sua morte e não conseguiu encontrar seu corpo. Até lá, o período de acusação terminaria, e Levi poderia transformar o cadáver de Kami em um morto-vivo. Ele teria então o fantasma verde Carter e Kami, o mestre do jogo de fogo, como seus guardiões esquerdo e direito. Com o casal Troll de Pedra, Levi estaria mais da metade do caminho para realizar seu sonho de reunir os 7 generais da família morta-viva. Quando chegasse a hora, ele seria quase invencível entre os do segundo círculo. Após a morte de Kami, a marca de rastreamento que Kami deixou no peito de Levi desapareceu completamente. Levi se inspecionou e não encontrou nenhuma outra marca estranha. Ele deu um suspiro de alívio. Ele se lembrou dos cadáveres dos Trolls das rochas que haviam caído no mar. O adultos Trolls de pedra tinham uma defesa sólida que se equiparava à sua própria escama negra de estado sólido. Embora estivessem feridos após receberem uma grande bola de fogo de frente, ainda podiam ser usados. Os 2 pequenos Rock Trolls se transformaram em pilhas de carvão, então eles eram completamente inúteis. Ele suspirou. Queria reunir a família, mas seu plano foi frustrado por causa daquele maldito Kami. Levi então retirou o núcleo de energia do forte infernal morto. Ele também apagou todos os vestígios que pudessem ter exposto sua identidade como um cavaleiro lendário, deixando apenas alguns vestígios do feitiço do navio dos mortos-vivos para enganar qualquer um que viesse em busca de Kami. Depois de fazer tudo isso, Levi mudou sua aparência e partiu no Rei Dragão Baleia. Ao longo do caminho, Levi fez alguns desvios longos e mudou sua aparência muitas vezes para evitar ser seguido. No final, 3 dias depois, ele retornou à Torre Cinzenta em segurança como Levi. Depois dessa batalha, Levi matou mais um experiente mago do primeiro círculo. O caminho de um cavaleiro era promissor. Levi conseguiu saquear muitos itens de Kami. Ele obteve 6.000 pedras de éter, uma quantidade que superou em muito qualquer colheita anterior. Kami, o mestre do jogo de fogo, era rico. Levi ficou grato pelo patrocínio. Essa colheita foi quase equivalente à colheita de Levi ao explorar o Reino das Sombras. Kami já ganhava muito só com as mensalidades. Não era surpresa que ele tivesse tanto dinheiro. Dizem que ele inventava todo tipo de desculpa para cobrar mensalidades de seus aprendizes. Ele também costumava dar palestras para ganhar dinheiro. De qualquer forma, não havia muitos magos da facção ardente no Reino de Nuvem Índigo. Mesmo que Kami estivesse ensinando algo errado, ninguém saberia. Assim, Kami enganou muita gente, ganhando uma fortuna no processo. Por isso, Manla estava sempre preocupada com as mensalidades da filha. Levi murmurou, suspiro, como será que a Manla está? De repente, ele se lembrou de que, como ele matou Kami, a filha de Manla teria problemas para ir à escola. No entanto, ele não se importava nem um pouco. A situação era inesperada. Levi teve que fazer isso para salvar a própria pele. Além das pedras de éter, ele também encontrou uma ferramenta mágica ofensiva em Kami, o bracelete da serpente de fogo. Esta era uma ferramenta mágica no formato de uma pulseira de Ouroboros. Ele poderia usar a pulseira para lançar o feitiço do primeiro anel, Dança da Serpente de Fogo. Deveria ter usos adicionais, mas Levi ainda não os havia descoberto. Levi guardou por enquanto, guardando-o para o uso futuro. Ele olhou para o grande buraco no tapete com uma expressão arrependida. O tapete de Kami era a ferramenta mágica mais valiosa que ele tinha. Era o tapete flamejante, uma ferramenta de mago do primeiro círculo. Este tapete flamejante foi feito com a pele de uma preciosa besta marinha do primeiro círculo. Possuía extremo poder defensivo e resistia ao impacto de feitiços comuns do primeiro anel.
Havia até 2 feitiços de solidificação, mortalha flamejante e dança do céu de fogo, encantados. Um era um feitiço defensivo e o outro, um feitiço de voo. Na loja do Círculo Celestial, este tapete flamejante pode ser vendido por pelo menos 1000 pedras de éter. Infelizmente, o tapete flamejante havia sido perfurado pelo tridente de Poseidon de Levi. No entanto, não estava muito danificado. Ainda poderia ser consertado, mas talvez apenas um ferreiro especializado conseguisse. Levi só podia guardá-lo por enquanto e ver se conseguia encontrar uma maneira de consertá-lo no futuro. Seus últimos despojos da batalha foram arte de meditação, livros de feitiços e materiais de conjuração. A arte de meditação que ele obteve foi a arte de meditação do sol mais comum da facção ardente. Era semelhante à arte de meditação do mar profundo de Levi e à arte de meditação da terra. Todas as 3 eram as artes de meditação mais básicas, mas também as mais práticas, que resistiram ao teste do tempo. Respiração dos Cavaleiros capítulo 324, Rei do Século 6 comparada à arte de meditação do sol que Levi havia comprado na loja do Círculo Celestial, a versão de Kanye era muito mais abrangente. Havia capítulos com conteúdo adequado para aprendizes de mago, magos do primeiro círculo e até mesmo magos do segundo círculo. Dessa forma, Levi não precisava mais se preocupar com o treinamento posterior da arte de meditação da facção ardente. Além dos livros sobre truques que não lhe interessavam, Levi imediatamente notou alguns livros de feitiços que ele sonhava em possuir há muito tempo. Eram livros de feitiços para a técnica da bola de fogo, técnica da grande bola de fogo e técnica das 5 bolas de fogo. As 2 primeiras técnicas eram feitiços do primeiro anel, mas diferiam em força. O último foi um feitiço do segundo anel. Se ele não tivesse seus mortos-vivos para absorver a maior parte do impacto do ataque, ele não teria confiança para bloquear as 5 bolas de fogo. A facção ardente se concentrava em ataques. Se Levi quisesse aprender os feitiços da facção ardente, ele definitivamente aprenderia feitiços ofensivos. Ele poderia aprender magias defensivas da facção do oceano e da facção da terra. Vale mencionar que Levi também havia obtido um pergaminho carmesim. Este pergaminho era semelhante ao que o filho de Cano usava, mas a imagem nele não era de uma grande bola de fogo, mas de 5 bolas de fogo. Era um pergaminho de uso único que consistia em uma magia de segundo anel solidificada, o que o tornava uma ferramenta de segundo círculo. Era um pergaminho de 5 bolas de fogo. Pergaminhos mágicos costumavam ser caros. Afinal, até mesmo aprendizes de mago podiam lançar um feitiço de segundo anel com um pergaminho mágico, desde que conhecessem o canto. Eles não precisariam esgotar nenhum material de conjuração ou poder mágico para conjurá-lo. Isso era diferente das magias que eram solidificadas nas ferramentas de mago. Os usuários das ferramentas de mago ainda precisavam consumir poder mágico para conjurá-las. Se o usuário não tivesse poder mágico, ele não conseguiria. Portanto, mesmo que Levi obtivesse uma ferramenta de mago de segundo círculo, ele não conseguiria ativar os feitiços solidificados nela. O custo de produção de um pergaminho de feitiço único era muito alto. Além do alto custo dos materiais, o principal fator que contribuiu para o seu alto custo foi o processo de produção, que consumia a força espiritual do criador. Fazer 1 ou 2 era administrável. No entanto, se um criador fizesse muitos, isso reduziria sua força espiritual em vez de aumentá-la. O limite superior de sua força espiritual cairia. Em outras palavras, um criador sacrificava seu próprio cultivo para fazer os pergaminhos de magia de uso único. Portanto, os magos oficiais só criariam essas ferramentas para permitir que as pessoas com quem realmente se importavam se protegessem. Depois de separar os despojos de guerra de Kane, o mestre do jogo de fogo, Levi tinha mais de 10.000 pedras de éter. Levi exclamou alegremente: gastei tanto dinheiro nesta viagem, mas voltei com lucro. Tenho mais dinheiros do que posso gastar. Entretanto, ele percebeu algo depois dessa batalha. Com sua força atual, embora pudesse lidar com um veterano mago do primeiro círculo, este último não facilitou as coisas. Ainda havia o risco de Levi perder. Portanto, ele não poderia ser descuidado. Isso porque esses experientes magos do primeiro círculo haviam começado a dominar os feitiços do segundo anel. Se estes últimos fossem encurralados, usariam os feitiços do segundo anel à força, o que representava uma ameaça considerável para Levi. Levi murmurou: antes de me tornar um mago oficial, ainda preciso aprimorar algumas técnicas de respiração para aumentar minha capacidade de autopreservação.
Ele continuou, depois de treinar com o punho do Império, terei que me isolar por um tempo. No momento, não me falta nada. Não me falta dinheiro. Não me faltam ferramentas de mago. Não me faltam artes de meditação. Não me faltam magias. Tenho o suficiente de tudo, exceto o cultivo. Eu me perguntava se o mago Pamplano e o conselho descobriria que eu matei Kane. Levi ainda estava um pouco preocupado. Ele sentia que se o conselho de magos pamplanares enviasse magos de nível médio ou até mesmo avançado para investigar o assunto, eles poderiam encontrá-lo com suas habilidades mágicas. Pelo que Levi sabia, entre os feitiços de alto nível, havia um que podia até mesmo reproduzir o que havia acontecido em uma região recentemente. Se alguém que dominasse esse feitiço fosse enviado para investigar o assunto, Levi poderia ser exposto. Claro, isso era altamente improvável. Havia pouquíssimos magos de alto nível. Eles geralmente ocupavam altos cargos no Conselho de Magos do Pamplano e estavam ocupados com suas próprias pesquisas de magias ou viajando entre diferentes planos. O Conselho de Magos Pamplanares não perturbaria tais existências apenas por causa da morte de um mero mago do primeiro círculo. O mesmo acontecia no mundo do cultivo. Uma seita não enviaria um patriarca da apoteose para investigar a causa da morte de um cultivador no estágio de cultivo do que. Por isso, Levi decidiu não ser tão paranoico. Não adiantava se arrepender de algo que foi feito. Ele teria sido morto se não tivesse matado Kane. Ele já havia feito o possível para manter a discrição e ser cauteloso. Se quisesse culpar alguém, só poderia culpar o filho decepcionante de Kane por tentar prejudicá-lo. Após chegar a essa conclusão, Levi retornou ao seu cultivo normal. Em menos de meio mês, seu estado de enfraquecimento após o uso do sangue do lótus vermelho chegou ao fim. Ao mesmo tempo, Levi atingiu um certo nível de compreensão da arte da meditação do sol que ele havia recentemente obtido. Sua velocidade de cultivo atual era algo que ele nem ousava imaginar quando aprendeu a arte da meditação do mar profundo. Levi, arte de meditação do sol, nível 1. 1000, a velocidade de Levi em compreender uma nova arte de meditação aumentou continuamente à medida que o número de artes de meditação que ele cultivava aumentava. Seu domínio do talento de afinidade dança do deus do fogo também ajudou. Portanto, talento e proficiência eram cruciais. Seria ainda melhor se ele tivesse suplementos que pudessem ajudá-lo a cultivar as artes da meditação. Era o ano 1021 do calendário do brilho sagrado, o mês das flores. Era hora de Levi e o punho do Império lutarem. Até então, ninguém do Conselho de Magos Pamplanares tinha vindo procurá-lo, o que deixou Levi aliviado por enquanto. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 325, Rei do Século 7. Ele se certificou de que estava em ótimas condições antes de partir. Ele foi até uma pequena ilha localizada no mar desabitado entre a Torre Cinzenta e a brisa do mar suspirante. O céu noturno estava tão escuro quanto a água abaixo, e a superfície do mar estava calma. As ondas batiam nas rochas da praia. Punho do Império sentou-se pacientemente em uma pedra na ilha deserta. Seu corpo imponente parecia tão estável quanto a pedra sob seus pés. Ele permaneceu firme e imóvel enquanto as ondas o atingiam. O rei dragão-baleia rompeu as ondas na superfície cintilante do mar ao longe. O cavaleiro-baleia Levi estava majestosamente em suas costas. Você veio. Sim. Você está pronto. Claro. Eu sou o Imperador Mu, lendário cavaleiro e destruidor de tempestades do Império Tuva. Você tem algum título lendário? Levi respondeu, eu não tenho títulos lendários. Sou apenas um ninguém. Se eu tivesse que reivindicar um título, seria um Cavaleiro Supremo. Aliás, você não é do nascimento da tempestade? Como você se tornou um destruidor de tempestades? Isso é coisa do passado. De agora em diante, não sou mais o punho do Império. Sou apenas o Imperador Mu, o coveiro da Igreja das Tempestades. Falando nisso, o título de Cavaleiro Supremo não é ruim. Você e eu somos o ápice dos cavaleiros. Não estou ultrapassando meus limites chamando você de amigo, certo? Ah, claro que não. Acho que, comparadas a amigas, almas gêmeas soam melhor. Almas gêmeas? Sim. Almas gêmeas. Interessante. Alma gêmea, por favor, me ilumine nesta batalha. Vamos, nossa batalha será lendária. Levi montou na baleia Rei Dragão e saltou dezenas de metros para dentro da ilha. Parecia um tigre faminto atacando sua presa. O imperador Mu riu alto e bateu no peito. Estrondo. Um trovão ribombou, e o som de um tambor de guerra reverberou por toda a área. Ele se levantou, e a ilha pareceu tremer.
As enormes rochas sob seus pés se despedaçaram. O corpo de Levi estava coberto por camadas de escamas negras. Ele estalou a língua e olhou ameaçadoramente para o Imperador Mu. Este último comentou: escamas pretas. Nunca vi um gastão preto no Império Tuva. A expressão do Imperador Mu era calma. Inúmeros pelos negros apareceram na superfície de seu corpo. Suas costas ficaram mais largas e seu peito, mais grosso. Ele se transformou em um enorme macaco preto. Ele explicou: a técnica de respiração que cultivo é chamada de Santo Macaco Técnica de Respiração. Nos tempos antigos, apenas a técnica de respiração do lótus vermelho, da família do lótus vermelho, podia se comparar a ela. Já que você se cultivou até o reino lendário, sua técnica de respiração também deve ser famosa. O Imperador Mu, que era semelhante a um macaco negro gigante, cerrou o punho e revidou com um soco o punho negro de escamas de Levi. Levi não queria revelar muitas técnicas de respiração diante do Imperador Mu. Afinal, este era diferente dos outros inimigos que havia encontrado. Ele conhecia bem o caminho do cavaleiro. Portanto, Levi havia usado apenas essa técnica de respiração por enquanto. Ele estava lutando com a técnica de respiração da cobra negra de nível 11. O lendário confronto foi épico. Levi riu alto, sua aura perfurando os céus. Ele disse: Imperador Mu, você ainda não entendeu. A qualidade da técnica de respiração não significa nada. Todas as glórias passadas eventualmente serão esquecidas. Acredito que você também sente isso. Ser um cavaleiro lendário não é o limite para nós. Eu, o Cavaleiro Supremo Levi, nunca me contentarei em ser um cavaleiro lendário. Quero superar os magos com o corpo de um cavaleiro e estar no mesmo nível dos deuses. Imperador Mu, desejo estabelecer uma organização chamada Cavaleiros do Crepúsculo. Após esta batalha, gostaria de convidá-lo a se juntar a esta organização. Podemos interagir e nos aprimorar juntos. Até agora, há apenas duas pessoas nesta organização, o Cavaleiro Sangrento e eu. Imperador Mu, você aceitará meu convite? Os dois homens musculosos estavam envolvidos em uma luta feroz. Levi gradualmente reconheceu o Imperador Mu. Durante a guerra, Levi teve uma ideia. Ele queria estabelecer uma força composta inteiramente por cavaleiros lendários. Queria convidar cavaleiros lendários com ideias semelhantes para trocar experiências e técnicas de respiração em busca de mais possibilidades de avanço. Muito bem, você é louco o suficiente para querer romper essa algema lendária. Levi, eu, Imperador Mu, reconheci você. Vou me juntar ao Crepúsculo Cavaleiros. A propósito, você disse que o Cavaleiro Sangrento está nesta organização? Ele não estava morto. Você pode me levar para conhecê-lo. Ele era meu ídolo quando eu era jovem. O Imperador Mu ficou incrédulo. Enquanto Levi trocava socos com o Imperador Mu, ele disse com uma cara séria: sim, o Cavaleiro Sangrento também faz parte da organização, mas ele está no mundo humano agora. Levi não se importava se o Cavaleiro Sangrento concordava ou não. Ele o traria para a equipe primeiro. O título de Cavaleiro Sangrento era muito mais influente do que o título de Levi. Além disso, aquele velho certamente estaria ansioso para se juntar a uma organização que promovia trocas entre cavaleiros lendários. Levi informaria o Cavaleiro Sangrento sobre isso mais tarde. Tudo bem, pare de falar. Vamos lutar a sério. Vou com tudo agora, disse o Imperador Mu. Seu corpo se expandiu novamente. O macaco violento sacudiu as montanhas e a terra, e seu punho ameaçador se lançou contra Levi. Bom soco. As escamas pretas de estado sólido de Levi se chocaram umas contra as outras, criando barulho. O punho de escamas negras e a palma peluda colidiram novamente. A onda de choque da colisão varreu a areia e a poeira da ilha. A defesa de Levi era mais robusta, mas a força do Imperador Mu era maior. Embora os ataques do Imperador Mu fossem ferozes, Levi sempre conseguia neutralizá-los. Os dois tinham suas vantagens e desvantagens. Era difícil determinar quem era mais forte. Entretanto, Levi ainda não havia usado o corte da cruz dourada e a forma das 9 espadas. Além disso, quanto mais tarde a noite avançava, o efeito especial, favorecido pela noite, aumentava gradualmente. Quando chegava a meia-noite, o estado de Levi atingia o auge. Até agora, Levi estava apenas testando as águas com o Imperador Mu. Os dois se moveram pela ilha, destruindo tudo em seu caminho. No vasto mar sem fim, a batalha entre os dois cavaleiros lendários, uma visão rara, acontecia ferozmente sem público. Esta seria uma batalha deslumbrante sem precedentes no mundo humano.
Foi um evento significativo que poderia ser registrado nos anais da história e elogiado por inúmeros bardos. Infelizmente, este era um mundo mágico. Aos olhos dos magos orgulhosos, poderosos e ocupados, os cavaleiros lendários eram insignificantes. Neste momento, Levi e o Imperador Mu, que estavam lutando no fundo do mundo mágico, sentiram apreciação mútua. Até homens corpulentos como Levi e o Imperador Mu eram sentimentais. As duas figuras insignificantes, porém lendárias, se enfrentaram repetidamente, mas era difícil determinar um vencedor entre elas. Levi percebeu que o Imperador Mu havia aprendido muitas técnicas de respiração, mas todas eram superficiais, técnicas de respiração não relacionadas à linhagem. Parecia que o Imperador Mu também queria se tornar um guerreiro completo ou superar o nível de um cavaleiro lendário aprendendo outras técnicas de respiração. Infelizmente, o Imperador Mu não possuía um painel de proficiência e não conseguiu romper os grilhões de sua linhagem. Portanto, Levi não utilizou o Lótus Vermelho, a Fera de Sangue e outras técnicas de respiração para intimidar o Imperador Mu. Seria inútil intimidar uma alma gêmea dessa forma. A batalha continuou, e conforme a noite ficava mais escura, o corpo de Levi ficava cada vez mais forte sob o efeito especial favorecido pela noite. Ele honestamente não queria ficar mais forte, mas esse efeito passivo estava além do seu controle. Por outro lado, o Imperador Mu estava achando cada vez mais difícil acompanhar. Quando era quase meia-noite, Levi suspirou internamente. Então, seu espírito de luta se elevou e ele riu alto. Ele não usou muita força em sua palma divina ondulada dourada, mas ainda assim conseguiu desferir um golpe sólido no Imperador Mu. O Imperador Mu voou para trás, cuspiu sangue e caiu no mar. Levi notou que o sangue do Imperador Mu parecia levemente dourado. Ele não disse nada sobre isso. Em vez disso, sorriu e declarou: "Eu venci a batalha de hoje." Levi golpeou a ilha com toda a sua força com sua palma divina ondulada dourada, que atingiu seu ápice sob o efeito de favorecido pela noite. Rachadura. Ondulações se propagaram e o chão se rachou como teias de aranha quando a água do mar entrou. A ilha foi destruída. O vencedor da lendária batalha entre o Imperador Macaco Santo Mu e a Serpente Negra Levi foi o Cavaleiro Supremo Levi. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 326, Nível 7, Corte Giratório 1 em uma ilha sem nome. A aura de Levi era majestosa e insondável enquanto ele permanecia alto e poderoso. Tosse. Eu perdi. O Imperador Mu não desanimou. Levantou-se e foi até Levi. A pelagem negra de seu corpo desapareceu lentamente, e sua palma peluda, semelhante à de um macaco, com unhas afiadas, gradualmente se transformou em uma palma humana. Suas mãos são seu órgão sobrenatural? Levi perguntou. Isso mesmo. Seu órgão sobrenatural é a língua daquela cobra, certo? Perguntou o Imperador Mu. Sim. Fascinante. Órgãos sobrenaturais como esses são realmente raros, disse o Imperador Mu. Você conhece outros cavaleiros lendários confiáveis? Levi perguntou. Ele tinha a ambição de encontrar outros cavaleiros lendários para coletar todas as técnicas do mundo. Ele combinaria todas as técnicas e finalmente se tornaria um verdadeiro cavaleiro supremo. Encontrar esses lendários cavaleiros espalhados pelo mundo sozinho seria difícil. Portanto, Levi precisava de ajuda. Ele não conhecia o Imperador Mu há muito tempo, mas Levi sentia que ele era um maníaco por artes marciais e que valia a pena fazer amizade com ele. Não. O Imperador Mu balançou a cabeça. Acabei de chegar ao reino lendário. Você é o único cavaleiro lendário que conheci. Cavaleiros lendários são muito raros, lamentou Levi. Ah, certo. Este é o livro de herança de habilidades de espada que encontrei no navio do tesouro perdido do Cavaleiro Dourado Gregor. Conforme o nosso acordo, ele é seu. O Imperador Mu pegou um livro antigo e abandonado. Havia até vestígios de algas verdes nele. Levi conseguia sentir o cheiro salgado e úmido do mar. O Imperador Mu suspirou. Esta foi a maior conquista da vida de Gregor. Ele conquistou o título de Cavaleiro Dourado por causa desta poderosa habilidade com a espada. Ela não deveria estar perdida no fundo de um mar escuro. Infelizmente, não sou poderoso o suficiente para forçá-la a usar sua habilidade com a espada. Levi aceitou o manuscrito da antiga técnica da espada. Muito obrigado, disse Levi. O Imperador Mu assentiu. Depois disso, Levi e o Imperador Mu conversaram sobre suas experiências como cavaleiros lendários na ilha. Eles se divertiram e se inspiraram mutuamente. Quando terminaram de conversar, já era dia.
O sol dourado apareceu no horizonte. É hora de partirmos. Levi usou o rei dragão baleia para levar o imperador Mu ao navio azul antes de partir. Ele e o imperador Mu concordaram em se encontrar e lutar uma vez por ano para trocar conhecimentos sobre o caminho dos cavaleiros. A técnica de respiração do macaco santo do imperador Mu era uma técnica de respiração poderosa, comparável à técnica de respiração do lótus vermelho. Ambas eram baseadas em força. O santo macaco era uma poderosa criatura mítica. Rezava a lenda que o santo macaco possuía uma força ilimitada e recebia as bênçãos do mundo. Montanhas e rios tremiam com seu sopro. Com o aceno de sua mão, as estrelas, o sol e a lua escureceram. No reino atual de Levi, ele sentia que cada técnica de respiração, especialmente aquelas de qualidade excelente ou perfeita, tinha potencial ilimitado para ser explorado. Com o painel de proficiência, ele conseguiu cultivar as técnicas de respiração até o limite e ultrapassá-las repetidas vezes. No processo, ele tentou romper as algemas do reino lendário repetidamente. Ele se perguntou como o Imperador Mu, o Cavaleiro Sangrento Anderson e os outros poderiam romper essas algemas sem o painel de proficiência. Levi sentiu que suas chances eram pequenas. Supondo que as técnicas de respiração purificassem continuamente a linhagem sanguínea e evoluíssem continuamente em direção à sua forma suprema, logicamente falando, Anderson, que era um cavaleiro lendário do clã do sangue, também deveria ser capaz de cultivar a técnica de respiração da besta sangrenta. Talvez Levi pudesse trocar sua técnica de respiração da besta sangrenta pela técnica de respiração de Anderson. Levi também notou que o sangue do Imperador Mu era dourado claro. Ele já tinha visto o Imperador Mu sangrar antes, mas não era dourado claro naquela ocasião. Agora que havia ficado dourado claro, só havia duas possibilidades. A primeira possibilidade era que, depois que o Imperador Mu avançou para o reino lendário, seu sangue mudou devido aos efeitos da técnica de respiração do macaco santo. A segunda possibilidade era que o Imperador Mu tivesse herdado o legado do Cavaleiro Dourado Gregor. De alguma forma, o Imperador Mu recebeu parte da linhagem dourada por meio do legado deste último. Era até possível que o Imperador Mu estivesse praticando a técnica de respiração do Cavaleiro Dourado Gregor. Levi pensou em voz alta, digamos que as condições para avançar para o reino lendário sejam possuir um órgão sobrenatural e ter uma força espiritual equivalente à de um aprendiz de mago de nível médio. Se eu quiser romper as amarras do reino lendário, talvez eu precise possuir outro órgão sobrenatural, e minha força espiritual tenha que ser equivalente à de um aprendiz de mago de nível avançado. Levi estava inseguro. Ninguém lhe havia ensinado como avançar além do reino lendário, então ele só poderia descobrir sozinho. Levi murmurou, nem o Imperador Mu nem Anderson possuem o painel de proficiência, então não podem ultrapassar os limites de suas técnicas de respiração. Portanto, de acordo com os padrões do painel de proficiência, a técnica de respiração do macaco santo do Imperador Mu e a técnica de respiração de Anderson devem estar no limite do nível 11. Levi especulou que, para adquirir um segundo órgão sobrenatural, ele poderia precisar aprimorar a técnica de respiração da cobra negra para um nível mais alto. Talvez no nível 12 ou 13, ele pudesse condensar outro órgão sobrenatural relacionado à cobra negra novamente. Ele também poderia cultivar uma segunda técnica de respiração até o limite do nível 11 e adquirir um segundo órgão sobrenatural além do da cobra negra. Portanto, se o Imperador Mu ou Anderson quisessem romper os grilhões do reino lendário, teriam que cultivar outra técnica de respiração para o reino lendário. A partir daí, poderiam adquirir um segundo órgão sobrenatural. No entanto, técnicas de respiração poderosas eram restritas a linhagens. A menos que tivessem encontros fatais, seria difícil para o Imperador Mu ou Anderson aprender outras técnicas de respiração. As técnicas de respiração que não eram restritas por linhagens eram superficiais. Levi tinha um painel de proficiência, então ele podia combinar outras técnicas de respiração e aumentar a força aos limites dessas técnicas de respiração superficial. No entanto, para o Imperador Mu e os outros, aprender essas técnicas de respiração superficial era uma perda de tempo. Respiração dos Cavaleiros capítulo 327, nível 7 Cross 2 Levi queria estabelecer uma aliança com cavaleiros lendários porque queria contar com a força e as conexões deles para coletar mais técnicas de respiração de melhor qualidade. Eles também poderiam compartilhar suas técnicas de respiração de linhagem ancestral entre si. Independentemente de poderem cultivar essas técnicas ou não, poderiam usá-las como referências. Claro, Levi tinha alguns motivos egoístas.
Ele certamente cobiçava as técnicas de respiração de outros cavaleiros lendários. No entanto, ele realmente queria criar um caminho supremo para os cavaleiros. Ele também fantasiava sobre um dia se tornar o líder supremo e guia de todos os cavaleiros. Cavaleiros poderosos, leais e determinados o apoiariam. Eles formariam seu próprio regimento Ymith. Assim como ele, eles trabalharam duro no caminho da cavalaria e se esforçaram constantemente para se tornarem mais fortes. Um dia, uma ordem tão humilde de cavaleiros faria jus ao seu nome, os Cavaleiros do Crepúsculo. Eles instilariam medo nos governantes do plano multidimensional e até mesmo nos deuses, causando seu fim. Superficialmente, Levi era apenas um bruxo comum e esforçado no mundo mágico. Em segredo, ele era a única luz em todo o mundo dos cavaleiros. Como a serpente negra com uma vela, ele iluminava o caminho para os outros. Levi parou com suas fantasias irrealistas e voltou à realidade. Ele retornou ao nono andar da Torre Cinzenta e pegou a técnica de espada do Cavaleiro Dourado Gregor que o Imperador Mu havia lhe dado. Ele folheou o livro antigo página por página, compreendendo seus caracteres e padrões. Quando viu partes que lhe interessavam, chegou a praticar a técnica com Frostmourne, que havia forjado com ouro luminescente. Sem que eu percebesse, 3 dias se passaram. Levi estava completamente absorto no cultivo de sua técnica de espada. Desde que ele cultivou o Golden Cross Slash até o pico do nível 6, ele também adquiriu uma compreensão do Supremo Spin. No entanto, isso sempre pareceu fora de alcance. Ele estava iluminado agora que havia compreendido a técnica de espada do Cavaleiro Dourado Gregor. Levi finalmente dominou o Supremo Spin. Ele riu muito e cantou enquanto brandia sua espada. Ele lançou Frostmourne. Incontáveis correntes de ar e ondulações giravam na ponta da espada, que brilhava com uma luz dourada. Era como um sol dourado que nunca parava de girar. Sua luz era penetrante e brilhante. Como uma libélula deslizando na água, Levi bateu levemente sua espada na parede da sala de treinamento. Então, a luz dourada espiralhou na parede. Depois que Levi recolheu sua espada, a luz dourada não se dissipou, ela continuou a girar. Levi olhou para ele em silêncio. Ele murmurou, então esta é a força rotativa. Levi aplicou apenas um pouco de força giratória. No entanto, a força parecia infinita. A luz dourada continuou a girar na parede. Era como um buraco negro giratório, movendo-se ritmicamente à medida que perfurava mais profundamente a parede. Esta parede resistente, feita especialmente para aprendizes de mago testarem o poder de seus feitiços, foi completamente penetrada pela aparentemente fraca força giratória dourada. Só então o poder giratório dourado se dissipou lentamente no vazio, deixando para trás ondulações. Levi especulou, se eu aplicasse mais força, essa força giratória teria durado mais e seria ainda mais aterrorizante. Um olho de pássaro preto espiou pelo buraco. O pássaro demoníaco da chama negra ficou perplexo. Ele se perguntou, o que Levi está fazendo? Levi usou alguns lanches para apaziguar o assustado pássaro demoníaco da chama negra. Só então se acalmou. Levi declarou, este é o corte giratório dourado, o reino mais alto do corte da cruz dourada. Levi abriu seu painel de proficiência. A interface do Golden Cross Slash havia mudado. Levi, Golden Cross Slash, nível 7, máximo vírgula, efeito especial, vibrações avançadas, ondas avançadas, corte giratório dourado, Golden Revolving Slash, uma técnica incomparável. Após exercer força, a força revolving durará por muito tempo. Este efeito especial não pode ser aprimorado, mas seu poder e resistência aumentarão conforme sua força aumenta. Depois de quase 20 anos, essa poderosa técnica de espada criada pelo Cavaleiro Dourado Gregor finalmente foi compreendida por Levi ao reino mais alto, o corte giratório dourado. A força rotativa era ainda mais poderosa e mágica que a força ondulante. Foi realmente extraordinário. O Cavaleiro Dourado Gregor conseguiu superar o comum, mesmo sendo apenas um cavaleiro mortal. Levi não pôde deixar de pensar em Sir Fred. Ele lamentou, é uma pena que minha compreensão tenha demorado tanto. Se Sir Fred visse que eu dominei este supremo corte giratório dourado, ele ficaria extremamente satisfeito. Esse foi seu maior arrependimento. Não importa o que acontecesse, conseguir esse avanço foi uma ajuda oportuna para Levi, que precisava desesperadamente de força. Além disso, embora o efeito especial do Golden Revolving Slash não pudesse ser aumentado, seu poder estava ligado ao seu atributo de força. Em teoria, se ele fosse forte o suficiente,
A força giratória poderia ser sustentada por um período de tempo quase infinito. No entanto, somente o ouro luminescente, até mesmo a defesa mais formidável do mundo, ou até mesmo o próprio mundo, seria destruído por essa força giratória sem fim. Quando ele lutava com seus inimigos no futuro, Levi só precisava usar o corte giratório dourado neles para escapar. Depois de um tempo, seus inimigos podem ser mortos pelo corte giratório dourado. Depois da batalha com o Imperador Mu, Levi não tinha mais nada para fazer. Durante esse tempo, ele estava cultivando na Torre Cinzenta em paz. Ocasionalmente, ele ajudava a senhora Marlene a refinar poções e fazia alguns trabalhos de aprendizagem. O mestre da torre estava recluso recentemente, e ninguém sabia quando ele desenvolveria aquele estilo de alquimia. Respiração dos Cavaleiros capítulo 328, nível 7 Cruz 13 Senhora Marlene, uma recém-promovida maga do segundo círculo, tornou-se mestra da Torre Cinzenta em exercício. Durante o mês do fogo fluente, Levi encerrou seu cultivo ao saber que Manla havia retornado. Ele foi visitar Manla, que não via há muito tempo, para discutir sua futura cooperação. Ele encontrou Manla na loja de materiais em Unity e saiu além. Ao lado de Manla estava uma jovem que parecia ter uns 20 e poucos anos. Ela era adorável, e seus olhos lembravam os de Manla. Ela não parecia bem e estava fazendo algumas tarefas com um olhar vago. Manla, quanto tempo não nos vemos? Cumprimentou Levi enquanto se aproximava deles. Manla pareceu triste ao ver Levi, mas ainda assim se forçou a sorrir. Senhor Levi, quanto tempo? Sinto muito por ter ido embora sem me despedir. Levi perguntou. Está tudo bem? Que bom que você voltou. O que aconteceu? Por que você não me procurou? Com o nosso relacionamento, eu teria te ajudado da melhor maneira possível. Não gosto de incomodar os outros, disse Manla, balançando a cabeça e sorrindo amargamente. Principalmente porque este assunto envolve um mago oficial, que é o mentor da minha filha. Ah? O que aconteceu com o mentor da sua filha? Levi se perguntou se o incidente com a filha tinha algo a ver com Kami, a quem ele havia matado. Manla disse, suspiro, eu realmente me arrependo do que fiz. Kami, o mestre do jogo de fogo, o mestre da Ilha do Fogo Negro, é um canalha. Eu pensava que ele era apenas ganancioso por dinheiro e defendia o princípio da troca igualitária. Eu acreditava que ele ensinaria minha filha a ser responsável se eu lhe desse dinheiro suficiente. No entanto, aquele canalha não cumpriu sua parte do acordo depois de receber o dinheiro. Em vez disso, ele entregou minha filha ao seu filho Playboy como concubina sem o consentimento dela. Estou tão furiosa. Minha filha discordou, então ele usou feitiços para controlá-la e a trancou na masmorra da Ilha do Fogo Negro. O filho dele fez coisas indizíveis com a minha filha. Se não fosse por um de seus aprendizes que acidentalmente descobriu tudo isso e pediu a um bom amigo meu para me contar, minha filha poderia estar morta agora. Manla olhou para a filha com o coração pesado. Levi também ficou furioso. Ele disse, que canalha. Que bom que você salvou sua filha. Aliás, como você a salvou? Kami é um mago oficial. Manla respirou fundo e disse, só com a minha força, eu naturalmente não ousaria ir para a Ilha do Fogo Negro sem um plano. Encontrei um amigo que me apresentou Kami. Quando esse amigo soube do comportamento de Kami, também ficou indignado. Ele me pediu para procurar a Associação de Proteção aos Aprendizes de Magos e deixá-los investigar a situação na Ilha do Fogo Negro primeiro. Depois disso, eu deveria procurar o Tribunal dos Magos para julgar o comportamento de Kami. Foi exatamente isso que fiz. Ele continuou, gastei dinheiro estabelecendo conexões e finalmente convenci a associação a agir. No entanto, depois de muito tempo, eles não fizeram nada. Não tive escolha a não ser encontrar um jeito sozinho. Queria encontrar um mago da torre para me ajudar. No entanto, Marco e o Sr. Tim tinham ido à Torre Estelar para aprofundar seus estudos, e o mestre da torre estava ocupado com suas pesquisas. A vovó Marlene era a mestra da torre em exercício em seu lugar. Sem escolha, fui sozinho para a Ilha do Fogo Negro para resgatar minha filha. O rosto de Manla estava amargo ao relatar o incidente. Como eu esperava, Kami também me trancou. Felizmente, consegui ver minha filha. Ela ainda estava viva. Pensei que, mesmo não conseguindo salvar minha filha da cova do diabo, pelo menos eu morreria com ela. No entanto, para minha surpresa, investigadores do Departamento de Mortes de Bruxos Não Naturais da Torre Estelar chegaram logo depois. Soube por um investigador que esse canalha do Kami havia desaparecido misteriosamente há algum tempo. Sua morte foi confirmada,
mas nenhum corpo foi encontrado. Após passarem pelos procedimentos, os investigadores partiram. Antes de partirem, confiscaram os pertences de Kanye na Ilha do Fogo Negro. Depois de investigarem a verdade sobre nossa prisão, nos libertaram. Nós e os outros aprendizes de Kanye seguimos caminhos separados. A Ilha do Fogo Negro agora está cercada por policiais da Torre Estelar. Ninguém tem permissão para entrar. Disseram que, após a investigação, a Ilha do Fogo Negro será leiloada pela Torre Estelar. Suspiro. Este é o reino dos incrédulos, e eu sou um mago. Por direito, eu não deveria acreditar nos deuses. No entanto, depois que soube da morte de Kanye, eu, de repente, sentiu que os pecados de Kanye deviam ter irritado os deuses, e foi por isso que esse milagre aconteceu. Eu me senti como se estivesse sonhando. Eu estava preparado para morrer, mas não esperava voltar em segurança. Manla terminou de contar o incidente de uma vez, e sua expressão gradualmente se tornou calma. Levi ouviu em silêncio e o confortou. Quando eu estava no mundo humano, ouvi um ditado que dizia que uma pessoa má seria assediada por outra do mesmo tipo. Kanye deve ter ofendido muita gente. Pode ser que alguém ainda mais desprezível que Kanye tenha se vingado de você. Levi analisou. Já que você e sua filha retornaram em segurança, vocês deveriam ficar na Torre Cinzenta e se recuperar. Kanye era apenas um mentor da facção ardente. No futuro, ajudarei sua filha a encontrar outro mentor. Além disso, sua filha tem afinidade tripla com terra, fogo e vento. Não há necessidade de se limitar à facção ardente. A facção da terra é boa em defesa, enquanto a facção da tempestade é boa em velocidade. Ambos são bons atributos para uma garota. Se ela correr rápido o suficiente, o perigo nunca a alcançará. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.